Você já ouviu falar do livro da vida? Bom, se você é um estudioso da Bíblia ou em algum momento já leu a Bíblia, você deve saber que lá se fala de um livro da vida que teria como função o relato de cada vida que passasse aqui pela Terra, de cada alma, né? Isso é bem interessante porque por que teríamos um livro de relatos de cada vida, de cada experiência? Para que serve este livro, afinal de contas? E a pergunta mais importante aqui: por que existe um livro de relatos apenas da alma humana? E será que é isto mesmo? Será que é realmente assim? O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística, criadora de um sistema frequencial chamado Anjo Humano e que permite que a gente possa expandir a consciência, que a gente possa treinar e expandir a consciência para entender um pouquinho melhor sobre a questão da espiritualidade, da nossa espiritualidade. E eu fui convidada para, neste momento, festejar o aniversário da loja Sirius de Porto Alegre com esta contribuição. Agradeço muito e parabenizo a esse lugar fantástico que é a loja Sirius e com toda a contribuição que representa para nós aqui em Porto Alegre. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão dessas informações e para que afinal elas servem e de que forma que nós podemos utilizar essas informações, se assim é possível. A primeira coisa, então, que nós precisamos saber é o que tem o livro da vida a ver com o meu trabalho. Eu sou leitora de registros acásticos, ou seja, eu acesso um lugar chamado a Caixa, ou ainda a Biblioteca dos Registros Acásticos. E esse acesso ele é totalmente intuitivo. Ele é feito através de uma conexão, um canal que nós temos com o nosso Eu Sou, que é a parte mais expandida da nossa consciência. E através do Eu Sou é possível, então, acessar esses dados ou essas informações. Eu falo dados porque eu entendo o universo como um grande mecanismo, né? Uma consciência que se interconecta com tudo. E que tudo, absolutamente tudo no universo, tem conexão com essa consciência e é, ao mesmo tempo, perspassada por essa consciência. Desta forma, eu poderia dizer que cada organismo vivo, cada objeto, cada ser, cada fenômeno que acontece é como uma máquina conectada a um único grande computador. E quando essas máquinas, esses organismos estão agindo, estão vivendo, estão criando a sua existência, eles estão formulando dados para esse grande computador. E dessa forma, eles enviam esses dados que ficam registrados, como se fosse um grande HD na nossa vida. Dessa forma que eu entendo, automaticamente isso acontece. À medida que eu vou vivendo a minha vida, eu vou tendo as minhas experiências, a minha consciência vai elaborando dados através dos meus sentimentos, através dos meus pensamentos e através das minhas ações. Eu vou colocando esses dados dentro, vou alimentando este computador. E lá está, então, esses dados guardados. Obviamente que esses dados estão guardados em uma linguagem que não é a nossa linguagem. Não é o português, não é o inglês. É uma linguagem da própria consciência, uma linguagem como uma linguagem de computador. E para acessar essa informação, então nós precisaríamos traduzir essa linguagem. Aí é que entra talvez a nossa grande limitação no acesso a essas informações. Nós precisamos aprender a traduzir.
E isso é um processo que pode ser aprendido. Quanto mais eu tenho conexão com o meu eu sou, mais facilmente eu posso traduzir esses dados. Mas afinal de contas, por que eu gostaria, né, de traduzir esses dados? Porque quando eu faço esse acesso a essas informações, o que eu recebo é a verdade. A verdade não do ponto de vista do meu ego, não do ponto de vista da nossa materialidade, mas a verdade do ponto de vista do espírito, que é o que a gente acaba buscando. Então, registros akáshicos são essas informações de absolutamente tudo. Tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que ainda vai acontecer está lá, registrado. Porque é automaticamente registrado nessa grande máquina, nesse grande computador. Bom, para que servem esses registros akáshicos, afinal de contas? Vamos pensar assim, né? Se o universo é como se fosse um gigantesco computador, ele precisa de dados, ele precisa ser alimentado de dados para conseguir funcionar e devolver a resposta a cada ação que nós fizemos, ação e reação. Como é que isso funciona? Eu tenho uma ação positiva e eu lanço essa ação positiva como dados para esse grande computador e esse computador me devolve os dados. E esse grande computador me devolve uma ação positiva, porque eu enviei dados de forma positiva. Isso é só um exemplo, para que a gente entenda. Eu faço uma ação negativa e levo esses dados para o computador e ele me devolve uma resposta negativa. Então, desta forma, age ação e reação. Eu poderia chamar isso também de equilíbrio. Esse é um balanço do universo, esse é o equilíbrio. E é dessa forma que as coisas têm acontecido. Então, à medida que nós vamos agindo e criando esses dados e criando as nossas experiências, nós vamos trazendo para nós as respostas a partir desse computador. Para quem trabalha com computador, vai entender bem facilmente isso. Você insere uma informação no Google, você coloca lá uma pergunta, um nome de alguém, e o Google te devolve várias páginas, às vezes, com citações daquele nome, daquilo que você colocou ali. É desta forma, por exemplo, que o universo nos devolve aquilo que nós fazemos, está lá registrado. Ele utiliza esses dados para calcular de que forma ele vai nos devolver aquilo que nós fizemos. Então, vejam bem, desta forma, as pessoas falam muito em juízo, né? Juízo final, etc. O juízo não é final, o juízo é agora. Você está fazendo e você está recebendo. No tempo do universo, obviamente. Não é no nosso tempo, não é do nosso entendimento também, mas é no tempo do universo, é com o entendimento dessa consciência que consegue ver absolutamente tudo, que consegue perceber absolutamente tudo e que busca um equilíbrio, e que busca um equilíbrio de todas as forças, ok? Então, os registros akáshicos, apenas os registros akáshicos, eles não são uma terapia. Às vezes, quando a gente fala sobre isso, a gente resume um pouco, a gente busca uma forma simplificada de falar, né? Os registros são a informação. Os registros é o que está lá registrado, é o que está guardado. A terapia é a leitura de registros, ou seja, existe o acesso aos registros akáshicos e existe a leitura de registros akáshicos. O acesso aos registros seria uma autoterapia. Eu acesso a minha biblioteca pessoal para me curar, para ter experiências.
E às vezes nem sempre existe ali uma leitura. Às vezes o acesso aos registros, ele vai trazer para mim uma cura sem que eu entenda de onde veio essa cura. A leitura não. A leitura, ela traz toda a história do que aconteceu e do que está acontecendo, uma visão muito mais profunda do que na maioria das vezes a gente consegue. Às vezes é tão fora daquilo que nós acreditamos que há necessidade do leitor se entregar totalmente a essa leitura. Se ele entrar com julgamento, ele não consegue fazer uma leitura de registros, porque o universo simplesmente não vai obedecer aquilo que eu, como pessoa, como ego, como um ser individualizado, quero que aconteça. Ele não vai respeitar se eu tenho uma crença, se eu tenho uma religião. Ele vai me dizer aquilo que é, simplesmente assim. Ele não vai modular uma leitura para que fique com a minha cara, por exemplo. Certo? Eu posso fazer isso, mas os registros não. Os registros eles vêm puros, certo? Então aqui vem a total entrega do leitor a essa leitura. Por quê? Porque se o leitor ficar dentro do seu ego, ficar contido no seu ego, ele não consegue trazer essa verdade à tona. E eu gostaria de lembrar aqui uma questão sobre a verdade, né? Há muitos anos passou sobre a terra um homem que se destacou na multidão por causa da sua palavra sobre o amor. E ele disse uma coisa muito legal, que é: a verdade vos libertará. Eu acredito muito nessa história da verdade. Por isso eu acredito muito nos registros. Porque quando nós acessamos a verdade, ocorre aquilo que nós falamos sobre libertar-se daquilo que está nos prendendo. É a cura daquilo que está nos prendendo. Esta é a verdade que os registros podem trazer. O que acontece de fato quando eu faço uma leitura de registros akáshicos para uma pessoa? A primeira questão, o primeiro que acontece, obviamente, é a informação chegando até essa pessoa. Quando a informação chega a essa pessoa, ela passa a olhar para a sua questão com outros olhos. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, mas a verdade é que o ponto de vista da pessoa muda. E ao mudar, tudo se movimenta ao seu redor. Muitas vezes, muitas pessoas recebem curas emocionais muito significativas de questões que estavam ali presas há muito tempo, que elas não entendiam por que aquilo se repetia, por que situações às vezes de brigas, de abusos, de roubos, de perdas se repetem, se repetem, se repetem na vida da pessoa. E que ela já fez absolutamente tudo e até então não conseguia resolver. E aí ela chega numa leitura de registros e a leitura traz para ela um novo ponto de vista. Ou melhor, eu deveria dizer, uma nova consciência. Porque é isso que o registro faz. Ele traz para a pessoa uma conexão com o seu próprio sagrado. E ela acaba expandindo a sua própria consciência. Então, o que o registro faz é trazer uma nova consciência para que a pessoa possa entender tudo o que aconteceu com ela, tudo o que está acontecendo com ela e ressignificar, mas não do ponto de vista da mente, nem do ponto de vista do ego, do ponto de vista da alma, do espírito. E é desta forma que a pessoa consegue curar-se e liberar traumas e bloqueios que vêm muitas vezes já de outras vidas. Algumas repetições, infelizmente, ultrapassam a fronteira da vida e da morte. Então, eu conheci muitas pessoas e posso dizer isso com muita experiência,
que existem traumas que passam de uma vida para outra. Na verdade, o que acontece não é exatamente que passa de uma vida para outra. Vamos imaginar o seguinte, vamos supor uma questão. Vamos dizer que eu estou com 5 anos de idade e que eu caí de um cavalo, por exemplo. Estava lá andando a cavalo, aprendendo a andar a cavalo com 5 anos, um pônei. E o cavalo dispara e eu acabo caindo. E eu fico com muito medo de altura, com muito medo de cavalos, com muito medo de tudo, né? Então eu trago um trauma para essa vida, né? Daquele momento em que houve o trauma, em que eu senti dor física, em que eu levei um susto muito grande, eu crio uma frequência, vamos dizer assim, uma frequência no meu campo de energia. E esse campo de energia, ele acaba criando uma ressonância, ou seja, há uma expansão desse campo, esse campo ultrapassa as barreiras que a gente fala de espaço-tempo, e ele acaba criando ressonância com vidas passadas que têm a mesma frequência daquele trauma. E aí ele traz as memórias daquela vida passada para cá. E nós chamamos de malhas de espaço-tempo. Então essas malhas, elas conectam a vida passada a essa vida e elas acabam trazendo muitas repetições que a gente acaba tendo que lidar com isso. Então, essa repetição que acontece de uma vida para outra, na verdade ela vem por uma frequência, ela vem por um padrão de pensamento que nós estamos tendo naquele momento, ou um trauma que aconteceu. E é a partir disso, é a partir do rompimento dessas malhas, é a partir também do entendimento que essas malhas existem e do porquê que essas vidas repetem, que não é karma, por exemplo, como algumas pessoas pensam, né? Eu tenho um karma porque as coisas se repetem na minha vida. E às vezes não é um karma. Na verdade, na grande maioria das leituras que eu fiz, a explicação sobre karma, ela é uma explicação muito simples. Nós temos algo a aprender que nós mesmos escolhemos antes de encarnar. É uma escolha de vida, é uma decisão que tomamos antes de vir para cá, de fazer um aprendizado. Não há nada a apagar, não há nada a consertar, há algo a aprender. E nós precisamos, então, aprender. Essa é uma das grandes lições que eu tive dentro dos registros akáshicos, uma mudança muito grande do ponto de vista a partir da ideia de karma. E quando essas malhas de espaço-tempo, elas são rompidas, quando elas são ressignificadas, porque a consciência da pessoa que foi lida expandiu e mudou a frequência. E então deixa de ressonar, porque só existe ressonância se a frequência é a mesma. Então, se eu estou naquela mesma frequência, naquele mesmo pensamento daquela época, vibrando da mesma forma que vibrava naquela outra vida, então eu posso criar a ressonância. Se eu deixo de vibrar, eu posso desfazer essa ressonância e nos libertarmos dessas repetições que às vezes acontecem tão seguidamente na nossa vida. É dessa forma, é uma dessas formas que os registros curam essas ressonâncias na vida da gente. E acaba que, obviamente, a saúde, quando tem algo de vida passada, quando a saúde tem alguma coisa ligada à vida passada, por causa dessa ressonância, a saúde também pode mudar. Então nós dizemos que também inicia um processo de cura. Obviamente não existe milagre dentro dos registros. Existe uma expansão de consciência e uma mudança muito grande de frequência. Existe nós costumamos chamar de salto quântico para fazer uma referência aos saltos quânticos que acontecem dentro dos átomos, né?
Não é exatamente esse o nome, mas é um aumento de frequência, nós mudamos de nível de consciência. E ao mudar o nível de consciência, então nós começamos a transformar a nossa realidade. Porque afinal de contas, a nossa realidade tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pensamos, porque afinal de contas nós sempre agimos a partir do que pensamos e a partir do que acreditamos. Vou contar para vocês então um caso bem interessante. Esse caso já é bastante antigo, acredito que tenha uns 10 anos já. Mas é um caso que eu me lembro sempre, eu me emociono sempre com ele, né? Às vezes é difícil até de falar sobre isso. Chegou até mim uma pessoa, uma mulher, com 3 filhos. E ela estava com dificuldades no relacionamento com esses filhos. Nos últimos 2 anos, ela passou a ter muito medo de que algo acontecesse com eles, a ponto de isso representar um tipo de neurose, né, e uma grande ansiedade. Então ela já estava tentando tratamento com psiquiatra, tomando remédios, mas ela tinha muitos sonhos de que coisas ruins aconteciam com os seus filhos. E isso foi, na verdade, se agravando cada vez mais. Ela chegou até mim porque isso estava atrapalhando o relacionamento dela com os filhos. E eu abri então os registros dela, e uma das primeiras coisas que eu encontrei foi uma vida, que foi a última vida dela antes dessa, onde ela é uma jovem de 14, 15 anos, e ela está num navio com muitas outras pessoas, e ela está em cima, né, na proa do navio, brincando com outras crianças, né, com outras crianças um pouco mais novas que ela, né, de 7 a 14 anos. E eles estão brincando enquanto os adultos estão dentro do navio, né, comendo, enfim, com as suas tarefas, e de repente começam uma série de explosões, começa a pegar fogo na casa de máquinas do navio. E as pessoas começaram a se jogar no mar. As pessoas começaram a se jogar e baixar os botes, né, para saírem do navio, porque o navio estava literalmente explodindo. E ela sabia nadar, ela pegou as crianças e jogou as 3 crianças no mar e se jogou ao mar para levar as crianças para um dos botes. Só que quando ela faz isso, quando ela se joga, ela não encontra mais as crianças. As 3 crianças haviam afundado e morreram afogadas ali. Essa memória de vida passada, ela foi ativada nesta vida por causa de alguns eventos que ocorreram com as crianças, né, 2 anos antes, e que ativaram nela a culpa, na verdade, que é o que ela teve por ter jogado as crianças, né, ao mar. E então, quando ela vem para essa vida, quando ela reencarna, um dos desejos dela como alma é resgatar isso, é poder estar presente, dar para essas crianças aquilo que sem querer ela tomou. Isso não é um karma, isso é um ato de amor. Então a gente olha para isso, passa a entender, né, o karma totalmente diferente, né, do que a gente costuma ver nas descrições por aí. E ela tem então esse entendimento. Quando ela se depara então com essa vida, com isso que aconteceu, ela consegue se perdoar. E ao se perdoar, ela consegue dar aos filhos a possibilidade de viverem as vidas deles um pouco mais livres, um pouco mais à vontade, porque antes disso eles estavam tendo brigas realmente terríveis, porque ela não deixava as crianças fazerem nada mais. Tudo que eles pediam para fazer, se eles queriam sair para jogar, sair para um cinema, sair para alguma coisa, ela impedia, né? Ela não deixava, mesmo que tivesse algum outro adulto junto. Então acabava se tornando
um relacionamento muito opressivo para essas crianças. E agora ela conseguiu se libertar do medo. E ao se libertar do medo, então ela está proporcionando para eles uma vida um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais livre, né? Mas de fato, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vi sobre registros akáshicos, a maneira como eles chegaram até mim e o porquê eles chegaram até mim é o que mais me surpreende de tudo que eu já vi. E isso era ano de 2012, mais ou menos, e eu estava dando um curso que se chamava Sistema Frequencial Anjo Humano. E esse sistema frequencial, ele previa o acesso aos registros akáshicos, o acesso às informações para a cura, previa a reintegração de consciência, a reintegração de fragmentos de consciência, a reintegração do código, o resgate e reintegração do código de luz e a terapia frequencial. E houve um momento em que os meus mentores me conectaram e pediram que eu tirasse, que eu parasse o sistema Anjo Humano por um tempo e tirasse de dentro do sistema o registro akáshico. E eu achei isso muito estranho, então eu queria saber por quê, afinal de contas, o que estava acontecendo, né? E eles falaram que as frequências planetárias estavam mudando muito rapidamente e que nós precisávamos nos adaptar a esses novos tempos. E que a leitura de registros akáshicos, por causa do acesso acima da 7ª dimensão, acima do 7º plano de frequência, ou como vocês quiserem chamar, da esfera de conhecimento, né? Esse acesso permite que a gente fure o que eles chamam de véu de Maia, ou ainda barreira de frequências, que é uma barreira que existe para o nosso planeta e que impede o acesso a frequências maiores. Esse acesso a frequências maiores começou a acontecer em 87, isso é uma outra informação que eu também tive dentro dos registros, porque em 87 nós tivemos um evento chamado Convergência Harmônica, que começou a romper com a barreira de frequência. A frequência abaixo da barreira e acima da barreira estavam equilibradas, estavam iguais. Então, houve um rompimento dessa barreira, né? Ela ficou entre duas frequências iguais e acabou se rompendo em alguns pontos, não totalmente. E os registros akáshicos, eles prevêem justamente passar além dessa barreira. Ele prevê acessar informações que estão fora da barreira de frequências. E quando nós fazemos isso, nós conectamos a Terra, ou ainda as consciências da Terra, a essas informações que representam a verdade fora do chamado véu de Maia. E que por causa disso vão clarificando a nossa mente, vão clarificando a nossa consciência e vai nos conectando à nossa verdadeira essência, eu sou. E é a partir dessa conexão, é a partir desse contato com a nossa essência, que nós vamos nos curando e compreendendo a verdade deste lugar onde nós estamos realizando experiências. E os registros akáshicos, eles vêm então para auxiliar nesse processo, o processo do rompimento da barreira de frequências, para que se possa implantar o verdadeiro plano divino na Terra, que, digamos assim, não havia se perdido, mas estava um pouco interrompido. É aquilo que as pessoas falam, né? Que o planeta deixa de ser um planeta de expiação para ser um planeta, então, de regeneração. E eu diria até mais do que apenas regeneração. Eu diria que é um acesso direto à 5ª dimensão, que seria um lugar muito melhor do que isso que nós temos hoje. Mas, como eu disse antes,
Não existe milagre, tá? Dentro dos registros. Os registros, eles seguem fielmente todas as leis universais, todas as leis da física, todas as leis da biologia. Não existe milagre. O que existe é que dentro de cada célula do nosso corpo existe uma consciência conectada à fonte. E que quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a acessar essa consciência, então o corpo começa a voltar a se equilibrar. Essa cura que nós falamos, esse resgate, às vezes até de um pouco da nossa saúde física, ou de um reequilíbrio, vamos dizer assim, ele acontece por causa da consciência da pessoa que é lida, que expande. Não há um milagre, não é uma cura no sentido de uma cura milagrosa, de uma cura divina, mas é uma mudança da forma de pensar, é uma mudança da forma como a gente interpreta aquilo que acontece com a gente. Aliás, tudo no universo é assim, tudo na nossa vida humana é assim. Não existe salvador, não existe mestre que não esteja dentro da gente mesmo. E acho que é para isso que nós precisamos olhar agora. Essa também é uma das grandes lições que eu tive dentro dos registros, né? Todo poder está em nós, todo poder está no nosso interior. E nós precisamos começar a olhar para isso. É com essa consciência que nós podemos verdadeiramente nos unir, compreender que estamos já unidos em consciência e construir aquilo que nós chamamos de uma nova terra. Há uma fala de um dos mestres que ele diz assim, que haverá um tempo em que nós nos encontraremos face a face. E que quando isso acontecer, toda forma de conhecimento, seja científico, seja filosófico, tudo que vocês imaginarem, estará disponível a qualquer pessoa que queira acessar. Não vai mais necessitar os exercícios que a gente faz hoje, as meditações, porque nós já estaremos com os canais abertos para acessar essas informações e vamos saber onde acessá-las. Vai ser algo natural, vai ser algo normal. Então ele fala que nós não precisaremos mais de livros, porque a gente terá acesso a uma grande biblioteca que possui todos os capítulos, todos os episódios do passado, do presente e até mesmo do futuro. Entender que neste âmbito não existe exatamente um tempo como o tempo que nós temos aqui nesta dimensão. Mas é um tempo, é uma caminhada que nós temos ainda pela frente, mas acredito que um dia a gente chega lá. Só que nós precisamos começar agora. Nós precisamos começar nesse instante. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Quem sabe a gente não se encontra em algum momento por aí, numa leitura de registros, ou em algum curso, ou em alguma palestra. Eu vou agradecer muito a essa oportunidade que a loja Sirius me trouxe. Vou deixar aqui mais uma vez o meu parabéns e até breve que possamos nos encontrar, muito em breve. Gratidão a todos vocês que me ouviram até aqui.